Vamos estar compartilhando essa noite. Amém. Vamos continuar adorando ao Senhor através da palavra. Amém, irmãos? Que o Senhor fale ao nosso coração nessa noite. Que o Espírito do Senhor fale conosco de maneira íntima, em nome de Jesus. Hoje eu quero falar um pouco sobre estabelecendo altares. O Senhor ministrou essa palavra no meu coração já há algum tempo. E eu tive a oportunidade de compartilhar ela com vocês hoje. Amém? É uma palavra, irmãos, que eu tenho certeza que é algo que o Senhor deseja que nós venhamos viver nos dias de hoje. Que nós venhamos praticar e nos posicionar para viver essa palavra. Amém? E dentro do mundo, dentro das coisas que nós vemos hoje, irmãos, no mundo, nós percebemos que o inimigo tem tentado destruir os nossos lares, destruir a nossa vida, tem tentado implantar coisas na nossa mente, altares que não é do Senhor, falsos deuses. E eu estava compartilhando esses dias, até desenho de criança, quando a gente vai assistir hoje, tem cenas inadequadas para que uma criança assista. E isso são mentiras, coisas que o inimigo tenta ensinar para as crianças, ensinar para os nossos filhos. São falsos deuses que tentam entrar na nossa casa. Mas nós precisamos nos posicionar, nós precisamos tomar uma decisão de destruir esses falsos deuses que tentam entrar na nossa casa. Amém? Então, abra comigo a Bíblia lá em Gênesis 35. 35:1. Nós vamos falar sobre um homem que se posicionou e levantou um altar ao Senhor. Nós precisamos nos posicionar e levantar altar de adoração ao Senhor. Gênesis 35. Que diz o seguinte: disse Deus a Jacó: levanta-te, sobe a Betel, habita ali, faze ali um altar ao Deus que te apareceu quando fugias da presença de Esaú, teu irmão. Então disse Jacó à sua família e a todos os que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Levantemo-nos e subamos a Betel. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou no caminho por onde andei. Amém? Aqui, irmãos, nós estamos falando de Jacó, um homem que estava passando por um momento difícil na vida dele. Nós estamos fazendo a leitura diária, né? E nós vemos lá, anteriormente, que ele estava passando por alguns momentos complicados na vida dele. E aqui o Senhor, ele dá uma direção para Jacó. Ele diz: levanta-te. Aqui não está dizendo que Jacó estava jogado, prostrado ao chão, mas que Jacó estava de cabeça baixa. Jacó, ele estava em uma posição triste. E o Senhor fala com ele assim: levanta-te. Ou seja, se posicione, Jacó. Se posicione. Deus chama Jacó para renovar a aliança com ele. Mas, para isso, Jacó tinha que se posicionar. Irmãos, nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias que acontecem na nossa vida. Nós não podemos ficar de cabeça baixa, lamentando, chorando. Muitas vezes a gente faz assim. Tem momentos onde nós paramos e sentamos e começamos a chorar, como se fosse uma criança que precisa de um pai e de uma mãe para poder estar ali cuidando. Nós sim precisamos do Senhor e Ele cuida de nós, mas nós precisamos nos posicionar diante das circunstâncias. E Jacó, ele se posicionou. Nós somos chamados nesse tempo para nos posicionar nele, em Jesus.
para destruir os falsos deuses que têm tentado entrar na nossa casa e na nossa família. Nós precisamos, irmãos, nesse tempo, nos posicionar. Amém? Abrir os nossos olhos e ir para Deus. Precisamos fazer um altar maior e melhor para Deus, para que os falsos deuses sejam destruídos. Nós precisamos levantar um altar de adoração ao Senhor na nossa casa, no nosso bairro. Por quê? Porque quando nós levantamos um altar ao Senhor, tudo aquilo que é falso cai por terra. Porque nós estamos levantando um altar a um Deus vivo. Amém, irmãos? E quando nós falamos de falsos deuses, na nossa mente vem objetos, né? Porque nós vemos que objetos, coisas. Mas falsos deuses, irmãos, não é só coisas feitas. Falsos deuses fala também de orgulho, justiça própria. Isso são falsos deuses que existe dentro de nós e que nós precisamos arrancar da nossa vida. Justiça própria, quando eu quero impor o que eu penso no outro. Irmãos, isso é uma coisa muito séria, que infelizmente a gente tem essa característica. Tem momentos que a gente quer, às vezes tem algum familiar nosso, alguém que ainda não conhece a palavra do Senhor, e a gente fala ali, só que a maneira como nós falamos, nós queremos impor isso na vida da pessoa. E não é assim. Quem convence é o Espírito Santo, amém? Então, nós precisamos largar a justiça própria. Nós precisamos parar de impor, ir para Jesus e pedir Jesus ajuda, porque Ele é o único que pode nos libertar, irmãos. Amém? Ingratidão. A ingratidão, irmãos, é algo horrível. A ingratidão, ela atrai o destruidor. Ingratidão é algo que meio que impregna na pessoa. Tem gente que só sabe reclamar. Por quê? Porque essa pessoa muitas vezes teve uma vida muito complicada. Então, ela vive murmurando. Nada está bom, tudo está ruim, tudo ela reclama. Então, essa pessoa, irmãos, ela precisa ir para Deus para que o Senhor arranque dela a murmuração. Porque a murmuração, ela atrai o destruidor. Nós vemos, né, nessa leitura diária que o povo lá no Egito, Deus tirou eles de lá, e quando estava lá no deserto, Moisés saiu, foi ao monte, e com o tempo, ele começou a demorar, o povo começou a murmurar, o povo começou a reclamar, cadê Moisés, cadê Moisés? E o que o povo fez? Um bezerro de ouro, e começou a adorar um bezerro de ouro. Por quê? Porque essa pessoa, ela ainda tinha uma vida de murmuração. Ela começou a adorar um falso Deus, um bezerro de ouro, irmãos. Essa pessoa começou a adorar. Muitas vezes nós adoramos a coisas, ao dinheiro. Nós adoramos bens materiais, porque a adoração é tudo aquilo que nós colocamos no lugar do Senhor. Se eu amo se você tem um carro e você fala, esse carro é meu, e você cuida e você zela com aquele zelo fora do normal, e você não carrega ninguém, você não coloca um porquinho dentro porque é seu carro e você não quer que suja, você não quer nada. Isso é uma adoração ao zelo. E nós precisamos vigiar, nós precisamos ir para Deus e falar, Senhor, como que anda a minha vida? Será que eu tenho adorado outras coisas? Será que tem entrado na minha casa falsos deuses? Nós precisamos ir para o Senhor, irmãos. A desobediência. Irmãos, tem muitas pessoas que querem viver com Deus, mas não querem obedecer a sua palavra.
E não tem como nós vivermos com Deus e não obedecer a sua palavra. Nós precisamos obedecer a palavra do Senhor. Amém? Setas na mente, ciúmes, inveja, maledicência. Isso são falsos deuses que muitas vezes a gente adora. Por quê? Porque isso faz parte da nossa vida. E nós precisamos arrancar isso de nós. Nós precisamos destruir esses falsos deuses. Mas como que a gente faz isso? Para isso, nós precisamos levantar um altar para o Deus verdadeiro, que é Cristo Jesus. Amém? Precisamos estar dispostos a derrubar os altares levantados a outros deuses. Precisamos erguer em nós e através de nossas atitudes um altar ao Senhor. É em nós e através das nossas atitudes. Abram comigo em Mateus, deixa eu ver aqui, irmãos. Mateus 24, 6, 24. Mateus 6, 24, diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon. Amém? Não tem como você servir a dois senhores. Nós só podemos servir a um Deus, que é Cristo Jesus, o único e o verdadeiro. Ele é a quem nós precisamos dedicar a nossa vida. É a Ele que nós precisamos adorar. E nós precisamos erguer um altar a Deus através da nossa vida e das nossas atitudes, irmãos. É através de nós. É eu e você nos posicionando para que esse altar seja erguido dentro do nosso lar. Para que esse altar seja erguido no nosso bairro, na nossa cidade. Amém? Altar de adoração significa servi-lo. É a mesma coisa de serviço. Agradá-lo com nossa família, quando estamos em comunhão em família. Adorar através da palavra, através da leitura da palavra, através da comunhão aqui, os irmãos juntos. Isso significa adoração a Deus. Quando falamos de adoração, normalmente a gente pensa em música, né? Mas vai muito além disso. Você vir aqui limpar a igreja, você está adorando ao Senhor. Parar ali, conversar com o irmão e falar do Senhor, você está adorando a Deus. Isso é adoração. E tem vários altares que nós podemos levantar e que nós devemos levantar em nossa vida. E um deles é altar de oração. O irmão Sérgio orando aqui, ele falou altar de oração. E eu falei, nossa, Deus está testificando a palavra. Altar de oração, irmãos. Nós precisamos ter um altar de oração ao Senhor. Tempo com Deus. Seu devocional. Ter um tempo para orar. Um tempo para interceder, irmãos. Interceder pelo irmão. Interceder pela nossa nação. Interceder pela nossa família. Isso é um altar que vai sendo erguido para Deus. Eu já ouvi gente falar, né? Crente que não ora não tem condição uma coisa dessa. Porque nós precisamos levantar um altar. Jesus orava. Ele se retirava e orava. Quem dirá nós? Nós precisamos ter esse altar dentro da nossa casa, irmãos. Infelizmente, nós temos dificuldade muitas vezes de orar. Porque eu acredito que é uma área que o diabo tenta derrubar a gente na oração. Mas nós precisamos permanecer. Eu falo, tem momentos que você não orei hoje, não tem problema, ora à noite, ora amanhã. Mas você precisa ir todos os dias para o Senhor. É uma caminhada, é dia após dia. E nesse dia após dia, um altar vai sendo levantado
para o Senhor, interceder pelo filho, interceder pelo marido. Isso vai sendo levantado. Irmãos, eu li um livro que eu não lembro qual é, mas que falava bem assim. Um homem, morreu e estava no céu, e aí o anjo mostrando para ele como se fosse uma prateleira, né? E aí o anjo perguntou: o que é isso? Tipo uns vasos. O que é isso? Aí o anjo respondeu para ele assim: isso são as bênçãos que o Senhor tinha para a sua vida. Se você tivesse pedido, Ele teria te dado. Ou seja, nós precisamos falar, pedir, falar com o Senhor, porque Ele nos ouve, então Ele vai responder às nossas orações. Tudo que nós pedimos ao Senhor, irmãos, Ele escuta as nossas orações. Então, nós precisamos orar, nós precisamos interceder pelos nossos vizinhos, pela nossa família. É um altar muito precioso que nós falhamos muitas vezes nele. Amém, irmãos? Precisamos de uma vida de oração, uma vida de renúncia, abrir mão de algumas coisas. Andar com o Senhor fala de renúncias também, irmãos. Não é só receber. O Senhor nos abençoa, sim, Ele nos abençoa. Mas nós precisamos abrir mão de algumas coisas. Abrir mão do pecado, abrir mão de coisas que até me é lícita, mas não me convém. Amém? Obediência à palavra do Senhor. Precisamos obedecer a palavra, irmãos. E um exemplo na Bíblia que nós temos de obediência é que eu acho assim, aqui no Velho Testamento é Abraão, quando ele teve que entregar o seu filho Isaque, o filho da promessa, que o Senhor, Deus pediu para ele, e ele obedeceu, e ele foi. Irmãos, isso é extraordinário, porque você mãe, você pai, você não entregaria o seu filho dessa maneira, eu não iria, irmãos. Mas Abraão, ele obedeceu. E ele entregou Isaque ali no altar. E o Senhor, naquele momento, deu para ele o cordeiro, né? Porque Isaque não precisou ser sacrificado. Por quê? Porque ele já tinha sacrificado no coração. Deus queria ver o coração de Abraão. E foi um coração obediente à palavra do Senhor, irmãos. Amém? Gratidão, precisamos ser gratos pelo que temos. A gratidão é um altar que nós levantamos ao Senhor. Quando nós somos gratos pelaquilo que temos, nós estamos levantando um altar ao Senhor, um altar de adoração ao Senhor. O Senhor não gosta de murmuração, irmãos. O Senhor não gosta da pessoa que vive reclamando, vive murmurando, nada agrada a ela. E é algo assim muito triste, que infelizmente, muitas vezes nós caímos nisso. De desejar aquilo que não temos, sendo que temos coisas maravilhosas ao nosso redor. Nós temos um pão de cada dia, nós temos uma família, nós temos a vida. E muitas vezes nós reclamamos. Mesmo tendo vida, ainda nós reclamamos. Nós olhamos para o do outro e falamos: fulano tem isso, queria ter aquilo. Oh, Jesus, queria comer carne hoje, só tem ovo. E nós começamos a reclamar. Nós precisamos pedir Deus para arrancar de nós o espírito de murmuração e passar a ter um espírito de gratidão ao Senhor. Amém? E o último, e não menos importante, o altar da mesa. Irmãos, eu aprendi isso com o pastor Juscelio, né, um seminário que teve. Ele falou do altar da mesa, altar do leito e, se eu não me engano, altar de oração. Foi, né, Sandra assistiu comigo. Irmãos, altar da mesa é algo muito precioso. Todos são, porque nós precisamos levantar altares para o Senhor. Mas o altar da mesa fala de família. O altar da mesa fala de provisão, irmãos. Hoje, o inimigo tem tentado atacar muito a família. Tem tentado destruir a família. E nós precisamos levantar um altar para o Senhor dentro da nossa casa.
E a mesa fala de comunhão. Quando nós estamos ao redor da mesa, com a família, irmãos, tomando um cafezinho, não importa, mas a mesa, prepara a mesa, arruma lá um cafezinho, um pãozinho. Eu não estou falando de coisas, tem que ter aquela mesa toda arrumada. Eu estou falando da família ao redor da mesa. Pai, mãe, filho, irmão, quem estiver na casa. Sentados ao redor da mesa. Irmãos, isso é muito precioso. Na mesa, o Senhor traz provisão. O Senhor traz cura. E algo que eu aprendi, que sinceramente estou vivendo na minha casa. Na mesa, você, muitas vezes, né, para quem tem filhos, a criança é mais calada, não quer falar as coisas. E quando você está ali na mesa, você começa a conversar e a criança abre o coração para você. A criança fala, não só a criança, adulto, fala o que está sentindo. Abre o coração para o pai, abre o coração para a mãe. Ou até mesmo a esposa e o marido. E ali você fica, meu Deus, o que eu vou fazer? Mas ali, naquele momento, o Senhor vem com provisão. O Senhor te dá uma palavra. O Senhor te dá um ensinamento. Juntos, unidos. Ali você ora, você come, você se relaciona com o Filho e com Deus, com Jesus, irmãos. Nós precisamos levantar esse altar na nossa casa. Nós precisamos vigiar. Por quê? O mundo hoje, a vida, né, a correria, as pessoas acordam, levantam, saem, não tem esse momento em família. É coisa que está se perdendo. É perigoso, vai se perder, é igual dar bênção a mãe e o pai. Hoje em dia é coisa que a gente nem vê mais. Por quê? Porque vai se perdendo isso. Mas nós não podemos deixar que os princípios do Senhor se percam. Nós precisamos falar do Senhor para os nossos filhos, para a nossa família. Nós precisamos levantar o altar de Deus na nossa casa. Amém? Decida levantar um altar. Em sua vida, na sua casa, nós não edificamos altar para nós mesmos, edificamos altar para adorar a Deus e oferecer sacrifícios a Ele. Não é para nós, é para o Senhor, é para oferecer sacrifício a Ele. E, sinceramente, tem momento você decidir e falar, Senhor, me ajuda, porque eu quero cuidar da minha família, eu quero ter comunhão na mesa. Tem momentos que isso vai te cansar fisicamente. Mas você vai ver resultados dentro do seu lar. Resultados na sua casa, no seu dia a dia, irmãos. Vale a pena. Você pode até ficar cansado fisicamente. Mas o teu espírito vai estar alegre, vai estar vivo no Senhor. Porque o Senhor vai nos abençoar, amém? E aqui também, irmãos, em Gênesis 35, fala que... Aqui fala assim, ó, no 2... Então disse Jacó à sua família e a todos que com ele estavam: lançai fora os deuses estranhos que há no vosso meio, purificai-vos e mudai as vossas vestes. Amém? Novas vestes simbolizam o início de um novo modo de vida. Novas vestes significa isso, o início de um novo modo de vida. E o Senhor deseja, e Ele quer nos dar novas vestes. Amém? Ele quer que a nossa vida, a nossa família, comece a andar de maneira diferente, de forma diferente. Amém? Através da cruz, que coloca o mundo para trás de nós e mantém viva e clara diante de nós a visão da casa de Deus, que é Betel. Amém? Porque aqui fala para Jacó, levanta-te, sobe a Betel. Betel significa casa de Deus.
E nós precisamos também, como diz aqui, sobe a Betel, habita ali. Nós precisamos não só ir para Betel, mas nós precisamos permanecer em Betel. Amém? Permanecer na casa do Senhor. E é exatamente isso, irmãos. O Senhor vai nos dar uma direção. Levanta, sacode a poeira, abre os olhos. Não se conforme, não vos conformeis com este mundo. Não se conforme, irmãos. Nós não podemos nos conformar com o que vemos. Com o que para o mundo é verdade, mas que para a palavra do Senhor não é verdade. Nós precisamos, assim como Jacó, nos posicionar. Falar, eis-me aqui, Senhor. Que Ele vai nos dar provisão. Quando nós decidimos, o Senhor nos dá provisão. E nós precisamos começar a mudar a nossa mentalidade, para que o Senhor nos dê estratégias para mudar a situação da nossa casa. Estratégia para mudar as coisas que estão ao nosso redor. Porque quando nós pedimos, o Senhor vai nos dar estratégias. Amém? Estabeleça um altar em sua casa, através da sua vida. Estabeleça um altar no seu bairro. Deus também construiu o seu próprio altar, quando no Monte Calvário levantou seu filho para morrer em favor de muitos, sendo Jesus a propiciação de todos os que pecaram. Amém? Nós, irmãos, assim como Deus, Ele entregou o seu filho para morrer em favor de muitos. Nós precisamos entender que uma decisão nossa hoje, agora, vai nos abençoar, mas vai abençoar toda a nossa geração. Não é só eu que vou ser abençoada, mas toda a nossa geração, toda a nossa família vai ser abençoada, porque o Senhor, Ele é um Deus geracional. Amém? Aleluia, Senhor. A construção de um altar de adorar é algo que envolve renúncia, sacrifício, é algo que envolve nossa fé, nossa obediência e nossa dependência de Deus. Altar significa renúncia. Então, vai envolver tudo isso. Renúncia, obediência e dependência de Deus. Sacrifício envolve a nossa fé. Quando nossa vida for oferecida a Ele, que possamos liberar um cheiro suave e agradável ao Senhor. Amém? E nós vemos na Bíblia várias pessoas que levantou altar para o Senhor. Tem Noé, Moisés, Enoque, Isaac, Jacó, homens que levantaram altar para Deus. Homens que agradavam a Deus através da sua vida, através das suas atitudes. Grandes homens de Deus. O Senhor quer a nossa adoração. Altar é onde Deus se manifesta. Altar é o lugar onde Deus se manifesta, irmãos. Quando nós nos decidimos, o Senhor se manifesta na nossa família. O Senhor traz provisão. O Senhor traz cura, o Senhor traz restauração. Quando nós levantamos um altar para o Senhor, tudo aquilo de ruim, todo falso que tem tentado entrar, cai por terra. Porque não tem como habitar dois, só é um, só é o único e o verdadeiro. Então nós precisamos decidir, falar, Senhor, eu não sei nem como começar, mas me ajuda. E começa a levantar um altar de oração dentro da sua casa. Ora pela sua família, irmãos. Falhamos muito em orar pela família. Isso é uma falha nossa. Eu falo de oração, não é orar, Senhor, abençoa meu marido no trabalho hoje, amém, em nome de Jesus. Não, eu estou falando de interceder. Senhor, guarde a vida dele. Senhor, que o meu marido tenha um encontro verdadeiro contigo. Que os meus filhos
Pai, tenha um dia abençoado, guarda ele no trabalho. Os meus filhos pertencem a Ti. Declarar a palavra, orar, declara a palavra na vida dos filhos, da família. Porque a gente estava fazendo caminhada, irmãos, e foi algo que Deus ministrou muito forte no meu coração. A gente não caminhou mais, né, irmã? Eu tenho que caminhar, irmãos. E foi nessa caminhada que o Senhor ministrou essa palavra no meu coração. E eu comecei a ir e comecei a orar na caminhada, né? Você vai andando e eu começava a orar ali. E aí o Senhor, uma vez ele na frente da escola, ministrou muito forte ao meu coração. Nós precisamos levantar um altar no nosso bairro, na nossa cidade. Tem as pessoas falam, né, que a Bahia é dos santos. Mas nós precisamos declarar que a Bahia pertence a Cristo Jesus. Nós, cristãos, nós precisamos levantar o altar e falar: Senhor, a Bahia pertence a Ti. Teixeira de Freitas pertence a Ti. E teve um dia que, na tenda de Davi, que foi algo sobrenatural também, que o Senhor novamente trouxe isso no meu coração, e nós começamos a declarar que as nações pertencem a Ti, Senhor. A Bahia pertence a Ti. E o Senhor nos chama nessa noite para isso. O Senhor está nos alertando. Levante um altar na sua casa. Levante um altar no seu bairro. Levante um altar na sua igreja. Se posicione. Levante-se. Nós não podemos perder tempo olhando é assim mesmo, é normal, as coisas estão assim. Não, as coisas não é normal. Pode ser normal para o mundo, mas nós não podemos deixar que o mundo entre em nós ou na nossa casa. Amém, irmãos? Que o Senhor nessa noite possa falar. Eu creio que o Senhor, da mesma maneira que falou comigo, Ele falou com você nessa noite. Está falando com você na sua casa. E que nessa noite nós viemos nos posicionar nele. Que nós viemos levantar sacrifícios ao Senhor. Amém? Coloque-se de pé no seu lugar. Vamos orar, por favor. Glória a Deus. Isaías 42, não precisa abrir. É um texto lindo. Que fala assim, Isaías 42, 8. Diz assim: o seguinte: eu sou o Senhor, este é o meu nome, a minha glória, pois não a darei a outrem, nem a minha honra às imagens de escultura. Eu sou o Senhor, este é o meu nome. E aqui fala que eu não darei a minha glória, a minha honra a outros deuses, a imagens de escultura. Irmãos, o Senhor não divide glória com ninguém. E nessa noite, Ele está nos chamando a um posicionamento. Assim como Jacó, ele decidiu levantar. O Senhor falou: levanta-te. E ele levantou. Sobe a Betel. E ele foi a Betel. E ele ali levantou um altar de adoração ao Senhor. E ali ele permaneceu. Porque não é apenas ir, mas nós precisamos permanecer. Nós precisamos permanecer na casa de Deus. Nós precisamos permanecer em Betel. Nós precisamos permanecer neste lugar. Porque quando nós permanecemos ao Senhor, Ele traz sobre nossa vida paz. Ele traz sobre nós refrigério. Ele traz provisão. Ele traz cura. Ele traz restauração. Ele destrói tudo aquilo que não pertence a Ele.
que habita em nós e na nossa família. A nossa geração é alcançada, irmãos. Se nessa noite nós decidirmos tomar uma decisão de levantar o altar ao Senhor, toda a nossa geração será alcançada. Não é para nós, mas é para Ele. Não sou só eu que vou ser abençoada, mas a minha família vai ser abençoada. Nós temos a oportunidade nessa noite de levantar o altar ao Senhor. A partir de hoje, saia daqui com essa mentalidade. Saia daqui com essa mentalidade de levantar um altar para Deus, de chegar na sua casa e a partir de hoje você começar a levantar um altar de oração. A partir de hoje você começar a levantar um altar de obediência à palavra do Senhor. Porque o Senhor muitas vezes nos dá direção, mas nós somos desobedientes. Seja obediente à palavra de Deus. Seja um servo, seja um adorador, através da leitura da palavra diária, através da oração, através da comunhão com a família. Irmãos, queridos, tenha comunhão com sua família, tenha tempo com sua família. Estabeleça o altar da mesa, estabeleça o altar da oração, estabeleça o altar da sua casa. Ore pelo teu bairro, ore pela tua cidade, ore pelas pessoas que estão enfermas, porque a tua oração pode alcançar essas pessoas. A sua família pode ser salva, os seus filhos, porque você decidiu levantar o altar ao Senhor na sua casa. Você decidiu passar tempo com eles. Aleluia, Senhor. Aleluia, Pai. Santo é o Senhor, Jesus. Yarabaxeira, Aralabaçô, Yarabaxeca, Yaralabaçô, Yaralabalabas. Checataralabaçô, Yaralabalabas. Senhor Jesus, nessa noite, Pai, o teu Espírito Santo ministre, o teu Espírito Santo, meu Pai, convença, Pai, em nome de Jesus, que nós venhamos ter um entendimento e discernimento, Pai, daquilo que tem entrado na nossa casa, em nome de Jesus, que nós venhamos, meu Pai, entender e que nós venhamos, Senhor, colocar em prática a tua palavra, que nós venhamos levantar um altar para ti nessa noite, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu te convido, irmãos, a orar pela tua família. Abra sua boca e comece a orar pela sua família. Senhor, meu Pai, entrega a ti, Senhor, a minha família, Pai, nessa noite. Em nome de Jesus, Senhor, que as nossas famílias sejam alcançadas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, as nossas famílias, meu Pai, aqueles entes queridos sejam alcançados. Que haja salvação nos nossos lares, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Senhor, que haja salvação na nossa casa. Que haja cura daqueles que estão enfermos, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos serão bênçãos do Senhor. Nós declaramos que os nossos filhos não se desviarão do teu caminho. Nós declaramos, Senhor, que os nossos filhos estarão, que a nossa família estará no altar do Senhor, em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Declaramos cura naqueles que estão enfermos. Declaramos cura naqueles que estão doentes. Nós declaramos o teu fôlego de vida. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos cura do Senhor, Pai. Senhor, nós declaramos que o nosso bairro pertence a ti. Estância Biquíni, Teixeira de Freitas, as nações pertencem a ti, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos
não é dos santos, mas a Bahia pertence a Cristo Jesus. A Bahia pertence ao Senhor, meu Pai. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, que nós venhamos levantar o altar de adoração a Ti. Que nós venhamos, meu Pai, decidir, meu Pai, nos posicionar. Que nós venhamos subir para Betel e permanecer na casa do Senhor. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, Senhor. Aleluia. Posicionar, Senhor, no lugar onde o Senhor tem para nós, em nome de Jesus. Aleluia. Glórias a Ti, Senhor. Amém. Glória ao Senhor Jesus. Nós venhamos, irmãos, verdadeiramente nos posicionar no Senhor, porque não é na força do nosso braço. Na força do nosso braço a gente vai tentar e vai parar, porque não tem como. Mas no Senhor nós conseguimos. Quando nós vamos para Deus, Ele vai, irmãos, Ele vai nos dar provisão. Ele é o nosso sustento, Ele está conosco dia após dia. Que assim como esses homens que levantaram o altar para o Senhor, nós também devemos levantar um altar para o Senhor, ao Senhor, irmãos. Não é só você, não é só eu que serei abençoada, mas a nossa geração, irmãos. Isso é algo extraordinário, isso é maravilhoso, isso é lindo. Isso é Jesus na nossa família. Os nossos netos, os nossos tataranetos serão abençoados, serão profetas, serão pessoas do Senhor, porque nós decidimos hoje levantar um altar